Vereador Jair Locatelli é o próximo orador inscrito. Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos ouvem essa sessão. Vou inicialmente me reportar e também fazer a preocupação do que o vereador colega Edivan relatou anteriormente no seu pronunciamento com relação aos prédios das agroindústrias e dizer que, estranhamente, ali na entrada, no Feijão Miúdo, houve até um processo licitatório e tudo mais, houve interessados e houve uma suspensão, um cancelamento da licitação. A gente estranhou muito isso, dando assim uma conotação que talvez não fosse a pessoa que deveria ter ganhado, enfim, essa questão. Mas realmente está tudo lá, e pior do que estar jogada é que foi saqueada, né, e tinha equipamentos lá, motores, enfim, que hoje já não estão mais porque foram roubados daquele estabelecimento. Mas o que eu queria falar basicamente no dia de hoje, e de novo salientando a questão e a preocupação com relação aos pequenos, entrou em vigor aquilo que a gente já debateu muito nessa casa e foi tema de pessoas mais entendidas, talvez até que muitos ou que nós, as normativas do leite. Então, no final do mês aí, muitos produtores, eu não posso precisar o número, mas a gente estima assim perto de pelo menos metade de uma dezena, receberam a notificação de que não poderia ser recolhido mais o seu produto na sua propriedade em função de estar com contagem bacteriana acima do estabelecido na normativa. E poderia ser recolhido, mas teriam que os produtores encaminhar novos testes, enfim, e teriam que passar nessa normativa. E aí a gente pode trabalhar na atividade, no setor agrícola, até inclusive o nosso secretário pediu para que a gente fizesse visitas a produtores, e eu particularmente visitei alguns produtores, eu já tinha visitado até inclusive um pouco antes disso, e a gente não é difícil para o produtor se adequar ao que está sendo exigido para esse ano, que é a contagem bacteriana. O veterinário que esteve aqui deixou claro que é relacionado à higiene. No entanto, eu digo assim, nem sempre é uma questão de relaxamento do produtor, né? Nem sempre está, como as pessoas às vezes imaginam, a atividade na propriedade. Muitas vezes aquele refrigerador que lá no relógio está marcando menos de 2 graus, quando bota-se o termômetro, ele não está, ele está até às vezes 5, 6 ou mais graus. Então, às vezes, e o produtor fica encucado porque faz tudo aquilo que ele acha que deveria fazer e no final não consegue se adequar à realidade. Então, essa é uma questão. Às vezes é mais simples quando você trabalha, quando você coloca a assistência técnica, que ficou muito tempo longe dos produtores. Ficamos muito tempo e ainda estamos, parece que começando, mas muito disperso agora, assistência técnica à propriedade. Talvez todos esses ou a metade pelo menos que vão ter que parar agora, talvez poderiam ficar na atividade. Mas o que eu quero salientar, mais importante, teve uma propriedade que eu trabalhei, vamos lá, e conseguimos assim convencer o produtor de que a atividade leiteira para pequena propriedade, eu vim falar sobre
o futuro dela para as grandes propriedades, que é a ordenhadeira robotizada e tudo mais aqui. Também saliento que o pequeno produtor, ele tem viabilidade na atividade leiteira, e o jovem, o filho do produtor, tem viabilidade lá na propriedade, e eu tenho muitos jovens com quem a gente trabalhou que tem coisas, tem muito mais do que muitos que vieram para a cidade hoje. Então, o que não deveria ter deixado de acontecer é o trabalho técnico lá na escola, uma série de questões, mas não é esse o assunto do dia de hoje. O assunto do dia de hoje é que, infelizmente, o produtor, um dos produtores que eu trabalhei nos últimos dias, recebeu a visita, não foi denúncia, estavam passando na localidade, e ele tinha derrubado algumas árvores e não tinha licença. 6 mil e pouco, mais 5 mil e pouco, deu quase 12 mil reais de multa. Então, assim, eu não estou dizendo que esse produtor fez coisas que deveria ter feito, não é assim. Infelizmente, nós temos que ter um trabalho mais diferenciado. E as questões relacionadas primeiro, nós já temos que começar na questão de taxas ambientais, que é o que eu, na legislatura passada, trabalhei e falei muito. Né? Não teria que ter, ou deveria ser uma coisa simbólica para um produtor vir fazer um encaminhamento de uma licença para derrubar algumas árvores na propriedade. Isso deve ser trabalhado, e isso é local. É local, é o município que tem que trabalhar. Eu não estou dizendo que o município tem que estimular o produtor a fazer coisa que não deve, mas é possível fazer. A legislação maior permite e nós podemos trabalhar. A vereadora Rosane pediu uma parte aí. Obrigado, colega. Muito me admira meu colega Jair aí, um produtor aí tem que pagar uma multa, sendo que aqui nas margens da BR já foi notificado, tirado fotos, comprovado que derrubaram eucaliptos, né? Num dia já construíram a casa, e eu sei que está tramitando na Câmara tudo isso daqui, mas uma atitude tem que ser tomada. Por que para uns a lei serve e para outros não? Então a gente fica indignado com uma atitude dessas. Era isso. Obrigado, colega. A questão que eu quero salientar, o setor ambiental do município, no meu ponto de vista, deveria priorizar a parte mais educativa dessa questão. E deveria, sim, olhar a questão relacionada a... Nós vamos ter uma audiência pública agora, quinta-feira, referente aos animais, cães e gatos, e naquele projeto também tem um valor de cadastro de inscrição do cão e do gato. Talvez para mim, para muita gente, não é muito, mas e aquela família que às vezes tem 2 ou 3, vai ter esse valor. Isso eu vou questionar no dia da audiência. Né? Mas na questão ambiental que eu estou me referindo, nós precisamos olhar para a pequena propriedade de uma forma que ela deveria, talvez até ser isenta nessa questão, e deveria ser isenta, inclusive, na questão de projeto técnico, que nós poderíamos, se o poder público tiver vontade, até disponibilizar alguém do poder público, um técnico do poder público, para fazer esses encaminhamentos. Fiquei muito chateado, muito triste. Assim, eu tinha essa família já entrando na atividade novamente, e hoje eu não sei. Tem caminhos, tem meio, mas vão gastar para não pagar tanto. Vão ter que fazer compensação, uma série de questões, vão ter que fazer um projeto técnico, uma série de coisas. Mas eu não vejo que esse é o caminho para tu mudar a realidade da pequena propriedade no meio rural. E há muito tempo tenho isso visível. E não só do pequeno, porque tem produtor lá que vazou um pouquinho a esterqueira um dia e também recebeu multa. Né? E
E eu não estou dizendo que nós temos que passar a mão por cima de todos os acontecimentos, mas nós talvez pudéssemos chegar e dizer, olha, essa vez aconteceu isso e nós não queremos mais que aconteça. Eu sei que a legislação, ela existe e ela foi aprovada. Nós não temos poder como vereador de modificar isso. Infelizmente, nós não temos. Podem vir e conversar com todos aí que não vão mudar. Isso parte do executivo. E essa sugestão, eu gostaria que o secretário, o pessoal do meio ambiente, o prefeito, enfim, quem esteja ouvindo, desse uma atenção especial. É complicado quando tu ainda consegue mudar alguma realidade e leva um baque desse na realidade, no dia a dia. Muito obrigado e boa noite.